esse fato. Então nós já esclarecemos a autoria desses 4 homicídios e dessas 3 tentativas de homicídio em aproximadamente 15 dias. Porém, temos muito trabalho a ser feito ainda. O que foi demonstrado na coletiva, eu posso afirmar que é um traço, uma vírgula, perto do que vem ainda pela frente. Delegado Rodrigo Lopes, boa tarde. Mais uma vez reitero os parabéns ao trabalho dos senhores com relação a este caso, e dentro do cuidado que a gente tem de não antecipar eventualmente, né, eventualmente informações que possam prejudicar as investigações, a gente pergunta e o senhor responde o que é possível. Qual indício é possível afirmar que leva a polícia a acreditar que possam haver outras vítimas? Então, dentro dessa linha, exatamente que você falou, nós não podemos ainda revelar, porque a gente precisa de certa materialidade. Nós apenas temos algumas desconfianças com base em algumas informações, né? Então, a partir do momento que nós tivermos a materialidade sobre algumas informações ou algumas suspeitas que nós temos, sim, nós poderemos dizer no futuro bem próximo. Lucas. Delegado Lucas Abate falando aqui, a gente vê que no dia 25, o senhor até mencionou na coletiva de imprensa que já tinha a condição, inclusive fez um pedido de prisão temporária da Deise, depois acaba pedindo também uma revogação, mas a partir de que momento, a partir de que depoimento, de que fato que a Deise se torna, digamos que de forma oficial, uma suspeita para a investigação? Na verdade, nós suspeitávamos dela desde o primeiro momento. Desde o momento em que foi confeccionado o registro de ocorrência na delegacia de Torres. Desde o primeiro depoimento ela já foi citada, né? Então, com base nesses depoimentos, nós já tínhamos essas suspeitas. Mas o delegado de polícia, ele não pode ser muito, tá me fugindo a palavra agora, mas muito apressado, vamos dizer assim, impedir uma prisão de um triplo homicídio com base em depoimentos. Então eu mesmo pedi a revogação. Depois de ter sido decretada, eu pedi a revogação da prisão. Eu pedi a prisão no dia 25 com base em 3, 4 depoimentos, e a prisão foi decretada no dia 26, e aí destacar aqui o Ministério Público e o Poder Judiciário, que atenderam essa demanda com a celeridade que o caso requer. E aí o senhor volta atrás? E aí eu volto atrás. Eu confesso para os senhores que do dia 25 para o dia 26 eu não dormi, porque a pior situação que tem para um delegado de polícia é colocar uma pessoa inocente na cadeia, né? A gente sempre fala, antes um culpado solto do que um inocente na cadeia. Então, naquele momento eu achei que eu tinha muita pouca prova, né? Então eu entendi, por pedir a revogação, por ter entendido da impertinência, eu não me lembro bem uma certa justificativa que eu coloquei no papel, e a prisão foi revogada. E aí o senhor vai em busca de quais provas? Porque é curioso o senhor ter dito isso, porque na coletiva também alguém destaca o delegado, né, falando do trabalho do senhor e elogiando o seu trabalho, ele foi tão importante o senhor ter se cercado de material, e é isso que acontece. Então, por isso eu me pergunto, o senhor foi em busca do quê? Da perícia da farinha? Do que mais para, digamos assim, tornar mais robusto esse pedido de prisão? Então, esse pedido de prisão veio acompanhado de um pedido de mandado de busca e apreensão também. Né? Então, tinham 2 pedidos deferidos de forma muito séria, com parecer favorável do Ministério Público e com decisão favorável do Poder Judiciário. Perfeito. No dia 26, eu tinha essas 2 decisões. O mandado de busca e apreensão persistiu, né? E eu pedi a revogação da prisão e pedi a condução coercitiva. Tá? É aquela condução que eu posso conduzir a investigada até uma sede policial e ouvi-la.
né? E essa condução foi deferida. Então, no dia 27, nós cumprimos 4 mandados. Nós já tínhamos cumprido 2 mandados. Não, nós já tínhamos ido em 2 locais no dia 24, que eram locais do crime, possivelmente, que foi o local onde foi feito o bolo e o apartamento em Torres, e nós fomos em mais 4 locais no dia 27 e também ouvimos a suspeita e o seu marido no dia 27. Desde o primeiro momento, a suspeita foi vista como uma pessoa a ser investigada, porque os depoimentos sempre foram nesse sentido. Aí, respondendo a tua pergunta, a partir do momento que eu tenho provas oriundas de exames laboratoriais, ainda não tinham sido entregues, embora tenham sido com bastante agilidade entregues dos exames do IGP, nós ainda não tínhamos, né? No sábado, agora, nós não tínhamos ainda. Nós tínhamos só aquelas provas oriundas dos exames laboratoriais que detectaram em 2 vítimas que sobreviveram, em uma vítima fatal, o arsênio. Ou seja, ali eu já tinha uma certa materialidade de que ali existia um crime, né? Então, o que me faltava? Uma autoria. A autoria veio no próprio sábado de manhã, quando os policiais que estavam extraindo os dados dos telefones celulares, policiais do CIPAC da DPR de Capão da Canoa, me ligaram de manhã e falaram: delegado, nós agora estamos com a autoria. Isso é que dia, delegado? Isso é sábado? Foi no sábado. Foi no sábado. Por coincidência, meu aniversário até. Poxa, parabéns de novo. E aí nós passamos o dia inteiro trabalhando para pedir a prisão temporária. Por quê? Porque ali nós tínhamos fundadas razões de que ela teria praticado esse triplo homicídio, com base num relatório preliminar de apenas 5 páginas. Isso é muito pouco para o que pode vir, para o que vai vir, o relatório completo. E aí eu estou conferindo toda a paciência e calma necessária aos policiais do CIPAC lá de Capão da Canoa, para eles fazerem o relatório completo no tempo deles, para que a gente tenha provas no final do inquérito robustas de que nós já temos, tá? Nós já temos, mas nós queremos melhorar ainda mais a prova. Queremos fazer um inquérito perfeito. Delegado, o senhor citou há pouco o marido da suspeita, que ele já foi ouvido lá atrás, no início do caso, mas ele não vem aparecendo muito, a própria polícia não fala muito sobre esse cidadão. Os senhores reiteram que até o momento a suspeita, a Daisy, é de fato a única suspeita? Então, nós não temos como afirmar nada nesse momento. O que nós podemos dizer é que no atual momento do inquérito, nós temos a investigada e nós não descartamos nenhuma hipótese, né? Então, isso eu posso te afirmar, que todo o conjunto probatório, eles são convergentes num sentido só, de que foi a investigada que cometeu esses delitos. Porém, nós, conforme eu disse, nós temos pouca, embora seja muito, nós avançamos pouco, avançamos bastante, mas temos pouco relatório ainda. Nós temos bastante extração ainda para ser feita. Então, nós não podemos descartar nenhuma hipótese nesse momento. Os senhores escolheram o depoimento dele, né? O que ele diz? Ele diz até algo similar até o que a investigada fala, principalmente em relação à morte do pai, em que ele acredita que possa ter sido também pela banana e tudo mais. Mas nós vamos ouvir ele de novo, porque naquele momento, assim como ele, outras pessoas serão ouvidas de novo, porque agora nós temos muito mais provas robustas e que os depoimentos agora serão melhores do que os que foram colhidos há alguns dias atrás. Mas ele se mostra surpreso pelo fato de a esposa ter sido apontada como suspeita nesse caso? É que, na verdade, ele foi ouvido em sala separada. Então, ele nem sabia dessa situação.
Entendi. Né? Ele foi ouvido como testemunha numa sala e ela foi ouvida como investigada em outra sala. Daí a importância de tomar um novo depoimento também. Daí a importância de tomar um novo depoimento. Já tem data, delegado? Não, nós estamos verificando outras situações, não, estamos coletando outras provas. Conforme eu disse, todo o trabalho está sendo muito bem realizado pelos policiais, tanto aqui da Delegacia de Torres, quanto da Regional de Capão da Canoa, para que a gente colhe os depoimentos no momento certo, onde a gente já tenha provas materiais dos crimes que foram cometidos pelo investigado. Lucas. Delegado, em relação ao Paulo, lá ainda em setembro, se tem a informação de que eles fizeram um bate-volta em Arroio do Sal, levaram o leite em pó contaminado, mas essa contaminação, esse envenenamento da farinha, foi possível determinar em que momento que ele ocorreu e até mesmo por quanto tempo que essa farinha permaneceu envenenada na casa da vítima? Isso ainda está sendo objeto de investigação. Há algumas perguntas, conforme eu disse, algumas, embora esteja muito avançado o inquérito policial, algumas perguntas precisam ser elucidadas. Por isso que o inquérito policial não terminou. Por isso que nós não remetemos ainda o inquérito policial. Porque algumas dúvidas dos senhores também são dúvidas nossas e por isso que estão sendo objetos de investigação. Perfeito. Eu perguntei o depoimento dele, né, mas o senhor ficou algumas horas na presença dessa cidadã. E o senhor disse aqui pra gente, no começo da conversa, manipuladora, sangue frio, calcula todas as falas e, inclusive, pensando como justificar os crimes. Eu queria que o senhor nos contasse, porque o senhor tem uma experiência, né, aí já de ouvir criminosos. Nesse caso é uma suspeita, porque o processo não foi concluído, né? Tem etapas ainda até que a justiça condene ou não, mas queria que o senhor contasse um pouco do que o senhor percebeu da personalidade dessa senhora. Conforme o secretário Sandro Caron disse na entrevista, nós estamos diante de uma investigada que cometeu crimes talvez sem precedentes no nosso estado, né? Então isso também surpreende mesmo quem já tem 14 anos de polícia como eu tenho, né? Então, respondendo a sua pergunta, em alguns momentos do depoimento, e eu confesso, eu cheguei até a acreditar na história dela, né? E aí depois a gente, com essas provas que foram juntadas, a gente viu que houve bastante mentira. Ela é convincente, dissimulada. Isso, muito, muito. Por isso que ela está certa, por isso que ela possivelmente será indiciada também por dissimulação. Mais um. Porque, assim, delegado, compartilhando com o senhor uma visão, um posicionamento individual, a gente se surpreende de como é que ninguém percebeu, mas o senhor está trazendo uma percepção, né, de alguém com 14 anos, repito, de experiência policial, que talvez responda a essa minha angústia, porque de tão dissimulada, de tão convincente, nem todo mundo percebe, né? Nem todo mundo conseguiria distinguir alguém que talvez se demonstrasse amorosa, talvez se demonstrasse preocupada. Tô fazendo um exercício aqui, uma reflexão. Sendo que, desculpa só interromper, mas em que este assunto do risco de envenenamento ou mesmo das rixas internas da família era algo que já existia, né, dentro da família. Talvez ela tenha usado isso daí também como uma justificativa. A gente não tem nesse momento ainda da apuração uma resposta para essa situação. Mas a gente entende nesse momento da investigação que ela possivelmente será indiciada por um triplo homicídio triplamente qualificado, né? Pela qualificadora da dissimulação. Por quê? Porque ela traía a vítima ou ela ia ao encontro da vítima, mesmo sem ela ter relação boa com a vítima, para matar a vítima de forma envenenada, com emprego de veneno, né? Então a gente tem essa situação, e temos também a qualificadora do emprego do veneno e também com o motivo fútil. E uma outra dúvida, discussão ainda nessa linha, Rodrigo,
não que isso faça diferença, acho que nem faz para esse indiciamento, mas ela queria matar só a sogra, só entre aspas, né, gente? Ela queria matar a sogra e o sogro, ela queria matar todo mundo, acidentalmente também, entre aspas, ela acaba matando os demais. Então, essa dúvida nós também temos, né? Por quê? Porque está sendo objeto de investigação. Uma convicção que nós temos, mas não descartamos nenhuma hipótese ainda, é que ela queria matar a Zeli. Né? Isso é uma convicção que temos. Por quê? Porque a Zeli estava nos dois lugares em que ela possivelmente envenenou o leite em pó e envenenou a farinha. Né? Então, a Zeli é a única pessoa que estava nesses dois lugares. E também pelo fato dela ter a Zeli como seu... Ela e a Zeli não se gostavam. Né? Então, a gente crê nessa possibilidade, mas nós não descartamos nenhuma outra possibilidade. Por quê? Porque ela não tinha um relacionamento bom com praticamente nenhum familiar. Eu ia trazer à tona... As irmãs da Zeli... Elas relataram isso? Dela. Pois é, nos depoimentos tem isso, né? Dessa rusga familiar. Ela, desde que ela entrou para a família, conforme disse em outras ocasiões, são duas irmãs que casaram com dois irmãos, né? 2 das 3 irmãs casaram com 2 irmãos. Então, os seus filhos, os filhos de 2 filhos de 2 casamentos foram criados são primos, mas são criados como primo e irmão. Então, tinha uma unidade familiar, tinha uma convivência harmoniosa. Por isso que desde o início eu dizia que a investigação é muito difícil, porque tinha uma família assim que não tinha eu até cheguei a pensar que fosse até algo culposo. Depois as investigações prosseguiram e a gente viu que não era nesse sentido, mas a investigada sempre foi, infelizmente, aquele ponto fora da curva na família. Sim, porque então, todo o resto era harmonioso, inclusive as crianças criadas como irmãos. Todo o resto, as crianças que a senhora fala são os filhos das 2 irmãs com os 2 irmãos, né? Que hoje, uma é a Tatiana, que faleceu, e outra é o marido da... hoje adultos, claro, perfeito, né? Das 3 irmãs, da Zeli e da Mai... agora me fogem os nomes, mas enfim, das 3 irmãs. Da Zeli e da Neuza, que tiveram 2 filhos, a Tatiana e o marido da investigada, da suspeita. Rodrigo. Hoje na coletiva se falou na eventualidade de mudanças de protocolo nos hospitais, porque no caso do seu Paulo teve a morte decretada lá atrás em setembro por intoxicação, mas foi declarada a morte, ninguém desconfiou de envenenamento. Se o corpo tivesse sido cremado, haveria muito maior dificuldade para a perícia agora com a exumação que aconteceu. Não foi cremado, estava lá, né, sepultado, e foi possível fazer a exumação e um novo exame de perícia. Agora, já foram colhidos, delegados, novos depoimentos a partir da identificação do arsênio no corpo do seu Paulo? E se, na verdade, o senhor acha que pode ter ocorrido as falhas lá atrás por parte do hospital, que não desconfiou naquele momento que pudesse a morte ter sido por envenenamento? Não, em nenhum momento eu critiquei a conduta aqui do hospital e tudo mais. Eu só estou dizendo que possivelmente deve haver bastante subnotificação de mortes por envenenamento em virtude dessa, entre aspas, mortes por intoxicação alimentar, né? Então, parece, com a gente investigando esse caso, que é muito fácil envenenar alguém e essa pessoa vai para o hospital e morre por intoxicação alimentar e a pessoa é enterrada e a polícia não fica sabendo, como foi com o sogro da investigada, né? Se nós não tivéssemos esse delito ocorrido em dezembro, não saberíamos do que ocasionou a morte do senhor Paulo, ocorrido em setembro.
Então... E talvez se soubéssemos, delegado, do seu Paulo, essa pessoa teria sido, enfim, né, investigada, presa, condenada, e não teríamos a morte das duas irmãs e da Tatiana, sim. né? Por uma observação correta que o senhor faz, olha, claro. tem que ter um protocolo para quando se chega, se investigar. Respondendo objetivamente a pergunta, sim, estamos diante, o senhor Paulo foi uma subnotificação. A Polícia Civil não soube da morte por envenenamento, ou seja, a Polícia Civil não soube de um homicídio doloso ocorrido em setembro, porque foi visto como uma intoxicação alimentar. Teria sido um crime perfeito até então. Não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Não teria sido notificado, né? Foi uma subnotificação e a partir daí não foi investigado. Com certeza. E aí a gente faz a reflexão, mas, né, engenheiro de obra pronta, como eu digo, que talvez lá na frente, talvez agora, em dezembro, se essa acusada estivesse presa e, enfim, podendo ter sido condenada ou não teríamos essas mortes que acabaram acontecendo, essas 3. Delegado, chamou atenção durante a coletiva vocês, tanto que o nome da operação é aquatofana, que é um veneno criado na Idade Média, ainda que não existe mais, mas que até estava lendo aqui na internet, é mencionado em vários crimes perfeitos. O senhor até mencionou que agora não existe crime perfeito. Mas, enfim, também é mencionado que durante algum tempo ela fez testes, tentou fazer alguma composição. Ela tem algum tipo de qualificação nessa área? Ela era uma autodidata? Como é que ela tentava recriar essa fórmula da Idade Média? Que na verdade as provas que nós temos até o momento nos traduzem, né? Nos indicam que ela compulsivamente estudava sobre o assunto, né? Então ela por diversas ocasiões ela estudou sobre o assunto para fazer com que as pessoas morressem e aí ocorresse aquela subnotificação conforme ocorreu com a morte do senhor Paulo. Então, foram diversas pesquisas relacionadas ao assunto para que ela pudesse adquirir o veneno. O que se sabe sobre ela? Era trabalhava, era desempregada e a fonte de renda também não era o marido? Oriunda do marido, pelo que se sabe até o momento. Para entender se ela circulava em locais em que não se poderia ter percebido que tinha um comportamento. Bom, ela era dissimulada, se sabe também, mas não tinha algo de pessoas próximas que pudessem denunciar, que soubessem, que desconfiassem. Nós estamos verificando todas essas informações agora. Por isso que, embora nós temos bastante prova, eu acho que nós teremos ainda muito mais. A gente está bem no início do nosso prazo, né? Conforme eu disse, o nosso prazo são, a partir de domingo, dia 5, são de 30 dias prorrogáveis por mais 30. Então, nós não temos temos 5 dias apenas, né? 5, 6 dias, e vamos avançar muito mais, se Deus quiser, nessas investigações. Delegado, eu quero agradecer imensamente, né? Sabemos que o senhor também tem uma série de agendas de trabalho mesmo, né? E repito aqui, reforço todo o nosso cumprimento ao trabalho rápido, efetivo, e ao que tudo indica terão muito mais trabalho ainda, já que o senhor, eu gravei isso, né? Diz que é uma vírgula, um traço e uma vírgula, foram as palavras que o senhor utilizou aqui, diante de uma história ainda que pode se desenrolar. Eu só queria, para fechar, perguntar os próximos passos. O senhor falou aqui dos depoimentos, isso tem mais, os celulares estão todos periciados já? Eram 8, 9? É que isso demora. Né? Então as perícias nos celulares demoram muito. Por isso que os policiais estão trabalhando manhã, tarde e noite. Né? Então eles estão se desdobrando lá para nós tentarmos fechar esse inquérito dentro do prazo com um relatório muito robusto, com bastantes elementos probatórios, para que a gente tenha provas suficientes, não só
para a conversão da prisão temporária dela em prisão preventiva, mas que a gente tenha também a condenação dessa investigada no final do processo. Perfeito. Uma dúvida que ficou aqui, delegado, em algum outro momento a gente conversou com o senhor, com o delegado Caron, sobre a responsabilização, se tem dolo ou não, de quem vendeu o veneno, porque é proibido. O senhor, na coletiva hoje de manhã, falou que tinha sido comprado pela internet. Eu não sei quantas vezes foi comprado e se já se sabe quem vendeu esse veneno. Nós no momento, isso está sendo objeto de investigação e toda e qualquer revelação que eu possa fornecer nesse momento vai nos prejudicar um pouco mais na frente. O que eu posso dizer para vocês é que nós vamos sim tentar fazer todo o caminho do veneno, desde onde ele saiu até chegar ao corpo das vítimas. Tá certo. Delegado Marcos Vinícius Veloso, titular da Delegacia de Polícia Civil de Torres, parabéns pelo trabalho, desejamos aí sorte, sucesso nos demais procedimentos que vão se seguir e eu acho que nós lhe ouviremos mais vezes aqui, então de pronto agradeço a disponibilidade, a forma gentil como o senhor atendeu a mim, ao Rodrigo, ao Lucas, a todos os colegas da imprensa e aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos os ouvintes. Sigo à disposição. Um grande abraço. Obrigada. Delegado Marcos Vinícius Veloso, fazendo aí declarações bastante... A gente fica impressionado, né? Impressionante sobre o comportamento dessa senhora, uma mulher manipuladora, sangue frio, que calcula todas as suas frases, né? Vai falando, pensando como justificar os crimes que cometeu. A investigação está, sim, se colocando sobre ela ter, possivelmente, ela pode ter envenenado outras pessoas, buscando materialidade, né, sobre isso, se de fato isso aconteceu. O delegado, reiterando o que havia sido dito na coletiva de que houve uma subnotificação, a polícia não foi informada dessa morte do senhor Paulo lá em setembro. Se tivesse sido, talvez se soubesse, se investigasse para então descobrir que havia uma culpada, né, um dolo, uma intenção. Que mais, gente? Estou aqui destacando tudo, um resumo aqui dessa entrevista importante. Que também ela era suspeita desde o primeiro momento, que ali até em seguida a gente vai explicar, a gente tem os depoimentos que dizem, né, por que ela foi tratada como suspeita já no dia 23, logo após a morte, na verdade, logo após o momento que eles comem o bolo, que as primeiras vítimas começam a sentir os efeitos. E ele traz um depoimento